Olá pessoal, eu sou Ivan Barbosa, médico hematologista da Sofosmed e vim aqui nesse vídeo conversar com vocês sobre proteína monoclonal. Será que o paciente tem proteína monoclonal, ele tem mieloma múltiplo ou existem outras doenças associadas? E o que é essa tal de proteína monoclonal? Antes de continuar com o nosso bate-papo, eu queria pedir para vocês para seguirem o nosso canal da Sofosmed, seguirem nossa conta do Instagram, curtam os vídeos, assistam, compartilhem. A gente está produzindo muito conteúdo interessante sobre oncologia, hematologia e cuidados paliativos. Tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos fazer essa comunidade crescer para que a gente possa avançar cada vez mais em produção de conteúdos legais. Para a gente falar sobre proteína monoclonal e definir o que é, eu queria resgatar um pouquinho o conceito sobre imunologia e histologia do linfócito. Então, o linfócito B, que é a célula aqui alvo da nossa conversa, ela vai ser a célula produtora dos nossos anticorpos. Se a gente lembrar um pouquinho, ela se desenvolve inicialmente na medula óssea, depois ela vai fazer uma etapa complementar nos órgãos linfóides secundários, até finalizar seu processo de desenvolvimento, sua maturação. Nessa jornada do desenvolvimento do linfócito B, no meio do caminho ele começa a produzir os anticorpos e ele vai aprimorando essa produção até que ele vai atingir seu estágio final, que pode ser como linfócito B de memória ou como o plasmócito, que vai ser a célula efetora, produtora do anticorpo. Cada plasmócito vai produzir um determinado anticorpo, que vai ter afinidade com um determinado antígeno. Existe uma variedade de anticorpos e antígenos, isso é uma característica extremamente importante da nossa imunidade. Bom, e o que acontece se um plasmócito desenvolve mutações genéticas que vão configurar a ele uma capacidade, uma vantagem proliferativa em relação aos demais plasmócitos? Esse plasmócito vai começar a se proliferar, aumentar de quantidade e vai gerar um clone. E esse clone vai produzir um anticorpo. Ele é um plasmócito, ele vai produzir anticorpo. Acontece que essa população clonal de plasmócito vai estar produzindo um determinado anticorpo que vai se sobressair aos demais. Isso a gente consegue detectar em exames, como eletroforese e imunofixação. E é isso que a gente chama de proteína monoclonal. É um anticorpo oriundo de um clone de plasmócito ou linfócito. E quais são as doenças em que a gente pode encontrar a proteína monoclonal? Certamente, a primeira doença que a gente vai pensar é no mieloma múltiplo, que é a neoplasia maligna principal dos plasmócitos. Ela é uma doença na qual o plasmócito ele vai infiltrar a medula óssea, perfazendo 10% pelo menos ou mais das células nucleares da medula óssea. Ele vai produzir um componente monoclonal que vai ser mensurável e, além disso, ele vai levar a uma lesão de órgão-alvo, que é anemia, disfunção renal, hipercalcemia ou lesão osteolítica. Essa é a doença mais importante do plasmócito, é uma neoplasia maligna mais comum em idosos, mas existem outras doenças de plasmócitos que a gente também identifica a proteína monoclonal. Isso a gente chama, esse grupo de doenças dos plasmócitos, o mieloma incluso, a gente chama de discrasias plasmocitárias. Quais são as outras doenças dos plasmócitos que também contêm proteína monoclonal? A gente tem a amiloidose AL, a gente tem a síndrome de Poems, as leucemias de células plasmocitárias, o plasmocitoma solitário e a gente também tem a gamopatia monoclonal de significado indeterminado. Bom, além do plasmócito, o linfócito B, no seu processo de maturação, ele começa a produzir anticorpo também, né? Como a gente falou no início. E tem determinadas doenças, as doenças linfoproliferativas, geralmente os linfomas indolentes, que podem ter sim proteína monoclonal. Vale a pena a gente ressaltar a leucemia linfocítica crônica, a macroglobulinemia de Waldenström, que geralmente ela produz o anticorpo IgM, e a gente tem também o linfoma da zona marginal, dentre outras doenças possíveis linfoproliferativas. Vale a pena a gente mencionar um pouquinho sobre a gamopatia monoclonal, que é uma condição mais comum em idosos. E o que acontece nessa condição? A gente também tem, nessa situação, uma mutação do plasmócito, que vai conferir uma vantagem proliferativa, vai fazer com que ele se multiplique acima do normal em relação aos outros plasmócitos e vai gerar um clone. Só que esse clone ele não é patogênico, digamos assim. E ele não vai levar à lesão de órgão-alvo e ele não vai infiltrar a medula acima de 10% das células nucleares da medula óssea. Só que
ele se multiplica o suficiente para produzir um componente monoclonal que a gente consegue detectar no exame de eletroforese ou imunofixação. Então, são pacientes assintomáticos, geralmente idosos, que fazem o exame de eletroforese por algum motivo, imunofixação, identificam a proteína monoclonal, mas eles não têm mieloma múltiplo, ou não têm amiloidose ou lesão de órgão-alvo. É importante notar que esses pacientes têm um risco aumentado de evoluir para outras doenças de plasmócito, especialmente mieloma múltiplo, mas não necessariamente eles vão desenvolver essas doenças. Ou seja, todo paciente que teve mieloma múltiplo, um dia já teve gamopatia monoclonal, mas nem todo paciente com gamopatia monoclonal de significado indeterminado vai desenvolver mieloma múltiplo. Por fim, para a gente finalizar esse vídeo, eu queria conversar com vocês sobre os exames que a gente utiliza para mensurar e estudar a proteína monoclonal. Primeiro, a gente vai falar da eletroforese de proteína, que é um exame que tem os valores numéricos e gráficos, é importante a gente analisar ambos, e ele tem a grande vantagem que ele consegue quantificar a proteína monoclonal. Ele é um exame quantitativo. Então, pela eletroforese, eu sei se o paciente tem 1 grama, 2 gramas, meio grama, 4 gramas de proteína monoclonal. Ele pode ser feito tanto do sangue quanto da urina de 24 horas. O próximo exame ela é monofixação. Ela é uma eletroforese mais sofisticada e que é um exame qualitativo. Ele consegue identificar pequenas frações de proteína monoclonal que eventualmente passam desapercebidas na eletroforese e tem a grande vantagem de me dar o nome dessa proteína monoclonal. Por exemplo, se é um IgG-kappa, se é um IgA lambda, se é um IgM-kappa. Pode ser feito tanto do sangue quanto também da urina de 24 horas. Mas tem um outro exame que também é importante para estudar a proteína monoclonal. E o que acontece se o plasmócito, ao invés de produzir o anticorpo inteiro, ou seja, a cadeia pesada com a cadeia leve, ele produz só a fração da cadeia leve? Bom, o anticorpo, ele tem as cadeias leves, que podem ser kappa ou lambda, que vão estar se ligadas à sua cadeia pesada, seja IgG, IgA, IgM, IgD, IgE. E às vezes o plasmócito clonal só vai produzir a cadeia leve. Por que isso é importante? Porque a eletroforese e a imunofixação, eles podem não conseguir identificar essa proteína monoclonal. Daí foi desenvolvido exame, que é a dosagem de cadeias leves livres, que é capaz de identificar e mensurar essas cadeias leves, seja kappa ou lambda. É importante falar que esse exame a gente faz do sangue, a gente não costuma pedir muito da urina, porque o paciente que tem cadeias leves aumentadas na urina também é aumentada no sangue, é uma proteína muito pequena que acaba sendo filtrada pelo rim. Então, pessoal, eu queria agradecer você que assistiu esse vídeo, espero que tenha gostado, espero que tenha aprendido. Comentem aí dúvidas, perguntas e sugestões e continuem acompanhando a gente, que a gente está produzindo muita coisa legal. Obrigado e até a próxima.